Quarta, Musicac e Educação e Humanidades. Quinta, a onda do TI em seu cotidiano e papo no auge. E sexta, Raízes e Saberes e Feministas falando para o mundo. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir de meio-dia, acompanhe os projetos da sociedade civil. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire que nos acompanham pelo site orelha.rádio livre ou pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a essa edição do programa O que tem para hoje. Eu sou Maria Clara Fernandes, estudante de jornalismo da UFPE, e estou com vocês nessa edição. O hip-hop surgiu como uma forma de expressão cultural criada por jovens negros e latinos lá em Nova York nos anos 70. O movimento nasceu das festas de rua, com DJs, MCs, dançarinos e grafiteiros mostrando suas artes e formas de resistência. Nessa mesma época, aqui no Brasil, começaram também os bailes black, inspirado pelo movimento americano e pelo som da música soul. Eles eram espaços de liberdade, autoestima e afirmação da identidade negra. Assim como o hip-hop, os bailes black transformaram arte e dança em força. Mas e aqui no Nordeste? Como foi que essa cultura chegou? Será que ela foi bem recepcionada? Bom, para tirar essas dúvidas, no programa de hoje a gente fala sobre os bailes black e o hip-hop no Nordeste do Brasil. Quem vai explicar mais desse assunto pra gente é o doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, também formado em licenciatura em História pela PUC-Rio, membro do Instituto Casa Marx e da revista Casa Marx e estudante de Ciências Sociais na UFPE, Renato Chacur. Seja muito bem-vindo, Renato. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Vamos embora. Para começar, Renato, você tem uma pesquisa iniciada no programa de pós-graduação em História que você continua desenvolvendo, né? Que se chama A Revolução do Negro no Brasil, : Identidade Negra, Bailes Black e Ascenso Operário durante o regime militar. De que forma essa pesquisa ela colabora para a gente entender a chegada dessas manifestações culturais como os bailes e o hip-hop no Brasil e aqui no Nordeste, Renato? Sim. Então, né, é uma tese que, na verdade, eu tentei compreender justamente esse movimento histórico, né? Como que o movimento soul, ele vai ganhar esse novo capítulo, né? Essa nova página no Brasil. Não dá para entender o surgimento dos bailes blacks sem a gente entender o contexto mais internacional. Sim. Então, tipo, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ver é que o mundo estava se transformando e isso teve impacto no Brasil. Primeira coisa, que é bem categórica, era que os Estados Unidos estava começando a perder a sua hegemonia, certo? Então, isso se evidenciava a partir da crise do petróleo, né? Que é a crise de superprodução lá de 73, e também da derrota da Guerra do Vietnã. Isso teve uma implicação muito importante. Qual foi essa implicação? Parte do que que o regime militar chamava de milagre econômico, ele era baseado num empréstimo, enfim, né? Remessas de capital que vinham dos Estados Unidos para o Brasil. Com essa crise, os Estados Unidos para de mandar capital para cá como empréstimo. Então, na verdade, você não tem mais aquela base econômica de falar que, né, estamos conseguindo desenvolver a indústria, a classe média está conseguindo ir para os Estados Unidos, etc, etc. Então, a partir desse momento, você tem o que a gente chama, né, um questionamento ao principal pilar econômico do regime. Isso tem uma implicação. Quem é que sentia até o final, como é que era esse milagre econômico? Era em base a arroxo salarial, baixíssimos salários, como é que se diz? Escala de trabalho de 10, 12 horas, inclusive tem trabalho daqui da universidade sobre como é que se diz? Os acidentes de trabalho, que eram inúmeros acidentes de trabalho. Isso chama arroxo salarial para a classe trabalhadora. Então, quando isso acontece, os trabalhadores começam a se reorganizar, tanto nas oposições sindicais quanto nos comitês de fábrica. E eles começam um processo de organizar sua luta, né? Reivindicando o aumento salarial, etc. Bom, o que isso tem a ver com o baile black, né? É que tem tudo a ver, né? Não só que são esses trabalhadores que vão estar no baile, mas principalmente por causa de um elemento social e político.
a partir do momento em que esses trabalhadores veem a necessidade de se enfrentar contra o regime, contra a ditadura, eles também, né, como eu falei, né, desafiar esse pilar econômico, etc., ele começa a desafiar outros pilares do regime. Então, imagina, o Brasil, o país mais negro fora da África, o pilar racial também foi questionado, que é a democracia racial. Ou seja, o mito, né, de que o Brasil não tem tensões raciais, etc., etc. O racismo é diferente dos Estados Unidos e tal. Então, o trabalhador, ele está lá se organizando nas fábricas, mas ele está se organizando culturalmente. Ele está organizando os bailes. Então, é um fenômeno nacional que surge no meados dos anos 70 até meados dos anos 80. Ou seja, tem por aí 10 anos de surgimento de bailes em estados, etc. O Brasil é um país de tamanho continental. Então, ele surge em diferentes períodos, dependendo do estado. Começa no polo do centro-sul, né? Sudeste e sul, e depois vem para a região norte e para a região nordeste. E, enfim, e é um pouco isso, né? O que é o grande que você começou perguntando da tese. Eu acho que eu tento explicar na tese é que o que era a expressão do baile, né? Era um momento que os trabalhadores não só estavam desafiando a ditadura, etc., etc., mas eles estavam num momento íntimo com a cultura, né, onde eles conseguiam sentir, pulsar, vibrar a identidade, né? Isso era bem importante. E, na verdade, como era uma identidade enfrentada com a ditadura, era um ponto de apoio revolucionário para o movimento operário continuar se enfrentando nas greves, etc., etc. E nesse sentido, Renato, quais eram as características desses movimentos, desses bailes? O que a gente encontraria num baile, por exemplo? Aí tem uma diferença, né? Porque são os bailes começa nos anos 70, ali no meados dos anos 70, mais dos anos 80. Eu tento analisar que tem uma diferença estética política, né? O baile dos anos 70, ele é muito mais próximo esteticamente com com um movimento soul norte-americano. Então, você vê as pessoas, né, com calça boca de sino, chapéu, etc. O surgimento do baile dos anos 80, ele tem até, por exemplo, em Alagoas aparecem mais assim, elementos transitórios. Então, você vai ver o MC Ari Consciência. Ele tem uma foto dele jovem, com um rádio assim no ombro, que já é uma estética do movimento hip hop. Então, você vê grafite com isso, etc. Mas, ao mesmo tempo, de cabelo black usando chapéu, uma camisa mais social. Então, você tem esses elementos transitórios e também tem elementos mais propriamente estéticos do hip hop. Então, já aquela calça mais esportiva, uma camisa mais larga, etc. Então, do ponto de vista estético, você podia ver isso. Assim, culturalmente, pouco se diferenciava o que tocava num baile nos anos 70 no baile dos anos 80. Você ouvia África Bambata, você ouvia Tim Maia, você ouvia Michael Jackson, você ouvia James Brown, você ouvia tudo. E a grande diferença que eu acho, que é aí entrando já mais especificamente no geral do Nordeste, é que esses bailes dos anos 80, eles surgem mais no Nordeste. Começa em 79 na Bahia, vai paulatinamente em outros estados do Nordeste. No Nordeste, a grande diferença, vamos dizer assim, do baile dos anos 70 é que lá já surgia o movimento hip-hop junto com o break. Então, era comum, por exemplo, aqui em Pernambuco, Alagoas, Fortaleza, a Bahia, né, na parte ali da região metropolitana, já terem grupos de dança de break, com o estilo break dance, não grupos de dança de soul, mas um grupo de break dance mesmo. Massa. E, Renato, como era a realidade das pessoas que viviam esses bailes? Cara, muito boa pergunta. Nesse momento, aí tem que voltar um pouco nisso, né, do que é o milagre econômico. Tinha uma enorme carestia de vida. Eu entrevistei um companheiro do baile, assim, ele é interessante, ele tinha a memória da greve enfim, né, trabalhador, fabril, etc., de Minas Gerais, e eu entrevistei ele falou assim: Renato, aquele momento era um momento de muita penúria, muita carestia, né? Ele tem uma memória da greve de 68, dele levando a mãe fazendo a quentinha e ele levando para os tios e para o pai que estavam nas fábricas se enfrentando com o regime, enfim, para eles irem comer. Então, era um momento muito... Era um momento de, assim, socialmente
de muita crise econômica. Então, baixos salários, você tinha muito surto de doenças como meningite na periferia, ou seja, tinha altíssimos índices de desnutrição infantil. Isso era o milagre econômico. Então, muito louco, né? Porque, assim, se a gente for pensar o Brasil, acho que tem um elemento da dialética que eu gosto muito de pensar, né? Os extremos se tocam. Então, você está ali na máxima penúria, miséria, etc., que é destinada majoritariamente aos trabalhadores e às trabalhadoras negras. E, na verdade, é naquele momento que você consegue se conectar com o mais genuíno que tem da identidade, que, obviamente, vem, em parte, também transportada dos ares revolucionários que estão vindo dos Estados Unidos, com o movimento Black Power, ou pelo mundo inteiro, né? Que não era só nos Estados Unidos, tinha o movimento Black Power na Jamaica, em Trinidad e Tobago, você tinha a Revolução no Oriente Médio, você tinha processos revolucionários na África. Eu acho que vai virando um caldo social que dá um alívio de pensar, bom, é bom ser negro, eu tenho orgulho da minha cor e eu posso culturalmente fazer uma coisa grandiosa, como também posso me enfrentar com meus verdadeiros inimigos. Eu ia perguntar exatamente isso. O que é que esse momento, essas manifestações significavam? O que é que esses espaços significavam para essas pessoas? O dos bailes? Sim. Eu acho que significava... Cada um que eu entrevistei, eu acho que significava uma coisa diferente. Mas nas entrevistas, o que eu sentia era... Eles tinham muita alegria de falar daquele momento. Não era só nostalgia de um tempo passado que hoje eu não vivo mais, mas uma alegria de poder contar. Eu lembro que eu entrevistei a Preta Santos. Ela enfim, frequentava baile e tal. Ela trabalhava trabalho doméstico. E eu perguntei assim, cara, como é que era isso aí dessas turmas? Vocês iam pro baile, depois vocês se encontravam fora, depois vocês se encontravam na greve. E ela falava, a greve naquela época não era que nem hoje, não. Lá o negócio era violento, o bicho pegava. Mas eu amava aquilo. Então, eu acho que é um pouco essa. Eu acho que o grande lance é que a cultura, o baile nesse momento, ele era construído pelos trabalhadores, pelos organizadores, pelos DJs, e era um produto social que não era alienado ao trabalhador. Ele conseguia sentir tudo o que ele queria sentir naquele momento. Poderia ser 2, 3 horas, 4, 5 horas. Então, eu acho que é aí que está a força, né? De ser um produto social que não é alienado a ele, faz parte, e eu acho que na verdade, não só ele se transformava, mas, enfim, né? Ele podia... Viver uma liberdade, Viver uma liberdade, sentir tudo aquilo que ele não podia sentir no trabalho, certo? E, enfim, eu de uma forma mais geral, falaria isso. Mas aí, socialmente... Né? Individualmente, você vive um amor, você vive tomar uma cerveja com um amigo. Tem as experiências individuais ali, exatamente. Né? Então, poderia significar muita coisa, mas eu acho que socialmente e politicamente, eu acho que tem um significado que é importante, né? Total. Renato, se fosse pra gente destacar os estados do Nordeste que tiveram mais envolvimento com esses bailes e manifestações culturais na época, quais seriam? 79 surgem os primeiros bailes no subúrbio ferroviário da Bahia, Salvador. Em 82 surge em Ilhéus. Nessa mesma época vai surgindo em Pernambuco, no Recife principalmente, na região metropolitana de Recife. Depois no Maranhão, em São Luís. Também em meados dos anos 80 surge em Fortaleza e... Deixa eu ver aqui. Surge também na Paraíba, Sergipe, Piauí. Piauí um pouco mais depois. Mas eu acho que tem começa na Bahia, depois eu acho que vai tendo uma concentração do surgimento em 82, 83, 84, nesses estados. Comecinho da década de 80 ali, né? Massa. E, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Quem veio primeiro? O hip-hop ou os bailes? Cara, isso é uma boa pergunta. O que eu acho? No Nordeste, eles vieram juntos. Vieram juntos. Eu acho que parte, inclusive, dos bailes que eu fui estudar no Nordeste era que eles, de fato, nasceram entrelaçados. E rapidamente já veio, né, com isso, MC, logo depois veio... Os b-boys, né? Então, tipo, por exemplo, isso dos b-boys é bem interessante. O Chico Science, ele frequentava baile junto com o Jorge do Peixe e eles eram b-boys de um grupo. Acho que eles frequentavam baile, se eu não me engano, no Rio Doce, em Olinda. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo,
Na Bahia, por exemplo, Salvador, muitos frequentadores, eles eram dançarinos, eram b-boys. Obviamente que tem uma continua... Tipo assim, não é que tá... Até para conectar mais as histórias, Sim. né? Tinham vários, inúmeros grupos de dança soul nos anos 70, né? Não é que... Não é... Tem um grupo de b-boy, de break, etc. Tem vários grupos no mesmo... Sei lá, no mesmo bairro, na mesma cidade, etc. No Nordeste. Também é parte de uma tradição que veio do movimento soul. Então, tem essa influência, né? Tinha essa influência. Entendi. E era parte disso também. Até voltando a outra pergunta. O que era o baile? Também era uma disputa ali. Quem dançava mais, tá ligado? Que massa. E sobre o movimento hip hop, como é que ele se expressava nesse início aqui no Nordeste? Então, no Nordeste, ele se expressava bastante pela dança, né? O break, né? Pelo break, enfim, né? Pela dança, que tem vários elementos, né, políticos, por exemplo. Tem vários passos dentro do break que remetem ao movimento antiguerra, enfim. Então, tem várias coisas que eu acho que anda nesse sentido. E o elemento do DJ, que vem desde o soul. Então, o elemento do DJ... Ele seria o primeiro elemento. Eu acho que o DJ junto com o break dancer, né, o dançarino de break, eles são a primeira expressão do hip hop quando surge no Nordeste. Massa. Renato, a gente sabe que nos anos 70 o Brasil ele vivia a ditadura militar. Numa realidade impactante, né? Muito impactante para pessoas negras, pobres e trabalhadoras. Como é que funcionava a lógica da repressão e censura nesses lugares? Essa é a parte mais, assim, até para fazer a pesquisa, ela é sempre a parte mais dolorosa, enfim. Você pega os documentos da Comissão da Verdade da ditadura, você entrevista as pessoas, enfim. O que eu falaria, assim? O movimento dos bailes, ele representou, de fato, um questionamento muito profundo à tese da democracia racial. Foi o primeiro questionamento de massas historicamente visto. Antes estava ali no grupo de intelectuais, no movimento negro e tal. Na ditadura, isso toma uma outra proporção. Não à toa que os bailes eram fichados nos documentos de censura política. Então, você vai estudar, pegar a Comissão Nacional, os documentos da Comissão Nacional da Verdade, você vê lá a ficha da Lélia, a ficha do Abdias, a ficha de vários militantes do movimento negro unificado, e também são fichados os bailes. Então, era um problema, né, uma ameaça nacional para o regime militar. Então, aí a gente tem que entender por quê. Eu acho que o fundamento está muito nisso, né? Imagina, você ir num baile e você ir para uma festa de cultura negra, tá ligado? E no final dela, você poder ser reprimido, preso e assassinado porque você foi curtir uma música de preto. Então, assim, é impactante, né? Até o Ronaldo Black, que é um dos caras que eu entrevisto também, que segue continuando o movimento soul em BH, ele contou uma história que é muito triste, assim, primeiro ele fala assim, eu sempre honrei o punho erguido, falou assim, sempre honrei o movimento Black Power. E me chamou muita atenção que ele falou assim, um dia um cara me parou, ele trabalhava vendendo rosa, bala e tal, ele não era um trabalhador formal, CLT. Então, esses trabalhadores ainda sofriam uma repressão porque eles não tinham carteira assinada. Então, na hora, eles eram levados. E você não sabia para onde ia. E os caras meio que negociaram. Cara, vou te levar, eu quero que você dê um cara aí da tua quebrada pra gente prender. E, obviamente, que ele não ia fazer isso, que significava assinar a sentença dele. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, não, eu tenho um negócio que eu roubei lá em casa. Ele mentiu. Ele ir com o policial até a casa dele, para as pessoas do bairro verem que a última vez que ele foi visto estava com a polícia e poder tentar procurar ou ele na delegacia ou o corpo dele depois e saber quem matou. Caramba. Então, olha isso. A gente está falando de um menino, sei lá, devia ter 15, 14, 12 anos. E, enfim, ele foi preso, etc, etc. Quando ele ficou uns 4 dias preso, logo depois já era dia de baile, ele foi ao baile. E no dia que ele estava lá dentro do baile, ele viu os policiais que prenderam e torturaram ele. Caramba. Então, mas esse que é o grande lance, né? Essa é a moral desse movimento. Então, você querer viver a sua identidade de forma enfrentada com o Estado. Porque você acredita na cultura.
Você quer ouvir aquela música. Você se conecta ouvindo o James Brown a ponto de você enfrentar o Estado. Então, essa é a grande... Para mim, esse é o grande ensinamento que o Ronaldo deixou. Também, infelizmente, né? Isso é a página sangrenta. Mais uma das páginas sangrentas da ditadura militar. Total. No Brasil, na década de 90 já, né? Quando a gente fala de hip-hop, tem alguns nomes de grande reconhecimento no eixo Rio-São Paulo, principalmente, né? Como Planet Hemp e Racionais. Mas e aqui no Nordeste, Renato? Existe algum grupo ou figura alinhada a esse movimento que a gente podia comentar, destacar? Cara, eu acho que assim, todos esses caras dos anos 80, esses MC Ari Consciência, eu posso até pegar mais aqui, mas, enfim, todos esse setor que iniciou os bailes, eles vão ser os MCs nos anos 90, a maioria. Vai fundar um grupo de MC, vai fundar grupo de dança, enfim, tem uma série aqui em Pernambuco, tem, na Bahia tem, então, tipo assim, é que eu acho que obviamente, né? Do Planet Hemp, uma grande banda, do Racionais, uma importantíssima banda também, mas tinha um eixo que tem a ver com a própria indústria cultural, né? Onde estavam as grandes gravadoras. Se eu não me engano, a Rosenblit nessa época já está fechada, que é uma gravadora importante, um selo bem importante daqui. Eu não tenho conhecimento de qual outra que tinha e que queria gravar rap. Sim. Tem esse detalhe. Verdade. Se eu não me engano, inclusive, a gravadora do Racionais nos anos 90 não é uma gravadora de rap. Uma gravadora que grava, sei lá, um outro setor e vai dar a oportunidade para eles apresentarem som. Então, acho que tem a ver com a indústria cultural. A gente não saber tanto, não conhecer tanto. Enfim, obviamente, não é tirando... Racionais é Racionais. Sim, não tirando o mérito, né? Mas esse tipo de música de contestação, antirracista, de consciência, do hip-hop, ele existiu no Brasil inteiro. Diria que, mano, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, como os bailes existiram, deve ter existido bandas desse tipo, com certeza. E nos setores mais politizados dos grandes pensadores negros, por exemplo? Como Lélia. Como é que eles viam esses movimentos? Olha, ele é um debate bem, como eu posso dizer, controverso, assim. Porque tinha uma influência na intelectualidade negra daqui de... Como é que eu posso dizer? De teorias panafricanistas, de uma ideia mesmo de resgate étnico, entender também, né? Não vinha do nada isso, né? Imagina que vou voltar lá, né? É o povo mais... É o país mais negro fora da África. A gente tem muitas coisas da cultura de vários povos africanos que a gente não só manteve, como a gente reinventou. A gente poderia fazer programas e programas para falar de cada um. Então, essa presença... Por exemplo, dá para... Pegando o Clóvis Moura e a Lélia. Por exemplo, o Clóvis Moura entende que a forma como o negro não se degenerar na sociedade capitalista é ele se manter atrelado à cultura e herança cultural africana. Certo? Então, ele acha importante ir para um terreiro para não estar no alcoolismo, enfim... É uma forma onde o Clóvis Moura é muito da hora nisso, porque assim, é uma forma de encontro simbólico com a cultura, mas para o Clóvis Moura também é a forma como o negro encontra a humanidade dele, se conectando com a luta. Então, muito importante a figura do zumbi, etc, etc. Então, não dá para ver a posição deles. A Lélia, mesma coisa, vai desenvolver o conceito de homem-africanidade a partir do debate do pan-africanismo, também de resgate de herança cultural. Então, eles passam a ver a identidade negra muito por esse viés. Então, quando surge o baile, não é que eles estão com um olhar... Eu estou escrevendo alguns anos depois, né? Depois tem do movimento hip-hop, depois do que é o... Total. Tipo, eles estão vendo no calor do momento. Então, a gente tem que partir disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a Lélia, o Clóvis Moura passa muito batido. Ele não fala assim como... O PCB fazia política... O stalinismo fazia política diretamente contra. Tipo, falava contra os bailes. O Clóvis Moura não entra muito. Cita uma coisa ou outra. E a Lélia, no começo, ela vê como uma coisa meio americanizada, mas depois ela entende a importância para a juventude negra. Então, é contraditório. No marco que, obviamente, né? Estamos falando de setores antirracistas. Né? Entendi. Muito bem, Renato. Como eu falei antes, né? Você é membro do Instituto Casa Marx e também da revista Casa Marx. Mas, para quem não conhece, é interessante a gente explicar. O que é esse espaço Casa Marx e como é que ele funciona? A Casa Marx é uma casa de política e de cultura, que a gente faz debates, lançamento de livro, atos. Então, recentemente, por exemplo, a gente fez ato
com os trabalhadores angolanos em São Paulo, por conta das mobilizações que tiveram. A gente fez também com os trabalhadores do Congo, por conta do genocídio. Já fez atos com as mães de Paraisópolis, de Manguinhos, do Rio de Janeiro, enfim. É um lugar de organização política e cultural. Então, a gente faz uma série de coisas. Tem Casa Marx em São Paulo, abriu agora no Rio de Janeiro e vai abrir uma em Minas. E, obviamente, a gente tem o objetivo de abrir todos os lugares, inclusive aqui. Mas por enquanto, tem só esses 3 lugares. Tá. Enfim, aí a gente tem uma revista onde a gente publica debates, enfim, sobre Clóvis Moura, Lélia e vários outros temas que envolvem cultura política, marxismo. E é isso. Massa. E para você que chegou agora, esse é o programa O Que Tem Pra Hoje. Nesse primeiro bloco, estamos conversando sobre os bailes blacks e o hip hop no Nordeste, com o doutor em História Social pela UF e membro da Casa Marx, Renato Chacur. Renato também é estudante de Ciências Sociais na UFPE e militante da luta de classes. Renato, falando agora um pouco da sua trajetória, como você iniciou seus estudos dentro dessa temática da questão social, negra e operária? O que foi que te fez seguir por esse caminho? Não conseguiria dizer o que foi exatamente o motivo, porque eu acho que tem coisas... Como começou assim, eu acho que tem coisas conscientes e inconscientes. Por exemplo, a música com certeza me ajudou. Pensar em identidade, etc. Total. E depois, quando eu virei militante organizado, né, trotskista, eu fui estudar mais a relação do marxismo com a questão negra, do trotskismo com a questão negra. Que eu acho que também me ajudou bastante, assim, falar... Eu acho que é por aí. Aí eu acho que juntou uma coisa com a outra, né? Então foi questão negra e cultura. Então eu estudei também cultura negra, Mangue Beat no mestrado. Isso já na universidade, Já né? na universidade. E depois fui estudar baile black e continuo estudando hip hop, baile black. Massa demais. Renato, a gente sabe que o hip hop sempre teve uma pegada política forte, né? Sim. Na sua essência. De questionar o sistema e denunciar as desigualdades. Pensando nisso, o que é que o marxismo tem a ver com o antirracismo e com essa dimensão política do hip hop? Pô, essa pergunta é muito boa. Eu acho que desde a essência, assim, dos primeiros combates que tinha do Marx dentro da Internacional Comunista, você já vê que ele está lá defendendo os trabalhadores escravizados, inclusive colocando a necessidade de que os trabalhadores ingleses defendessem o fim da escravidão. Então, tinha uma batalha antirracista e pela unidade, né? Que os trabalhadores se vistem como conjunto de uma classe que não é nacional, não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra, mas internacional. E tem uma série de outros estudos que começa lá nos anos 50, vai para os anos 60, que agora estão sendo descobertos, traduzidos, que são os estudos das sociedades não ocidentais no Marx. Então, tem os cadernos etnográficos que ele desenvolve na África, tem estudos sobre Rússia, Irlanda, China, enfim, uma série de estudos que vão nesse sentido. Isso é mais do ponto de vista mais teórico. Eu acho que do ponto de vista mais político, assim, tem algumas coisas. Por exemplo, essa universidade, na verdade, ela é mantida com um trabalho terceirizado, que normalmente quem faz é uma mulher negra, trabalhadora. O marxismo é a teoria da emancipação de toda a classe, do final de toda a exploração e opressão. Então, acho que o marxismo, na atualidade, é lutar, por exemplo, para que aquele tipo de trabalho precário não exista, ou que esses trabalhadores sejam incorporados como trabalhadores efetivos, porque todo dia eles provam, né, que são capazes de fazer o trabalho, e também para que garanta o direito básico. Por exemplo, aqui aconteceu recentemente, os trabalhadores da empresa de limpeza aqui da universidade, eles entram em processo de demissão, suspensão de contrato, para que você não pague as férias. Então, tinha gente trabalhando aqui na limpeza que está há 3 anos sem tirar férias, com aval da reitoria. Enfim, sem contar aí a luta contra a escala 6x1, as reformas que vêm desde o Temer, Bolsonaro, o Lula mantém. E eu acho que o marxismo ajuda nesse sentido. Massa, Renato. Falando dessas desigualdades, né? A gente sabe que aqui no Nordeste o cenário cultural ele enfrenta uma série de barreiras. Sim. E a gente vê que muita gente talentosa acaba tendo que sair daqui para conseguir uma estrutura, um reconhecimento, né? Mesmo com a cultura local sendo tão rica. Sim. O que isso diz sobre as condições de desigualdade entre o Nordeste e o Sudeste, por exemplo? Olha, dizem bastante coisa e principalmente um
um mainstream que é xenófobo. Eu tô acompanhando os meninos aqui da Batalha da Várzea. Os caras estão arrasando lá em São Paulo. Estão ganhando. O Acuca tá toda hora batalhando, chegando em final, ganhando. Sem contar o Vitu, enfim, Vinícius ZN, tá, enfim. E os que não foram, que estão aqui ainda. Eu acho que diz respeito a isso. Eu acho que tem o eixo, né, do Sudeste, ele tem muito mais batalhas, porque tem, né, uma outra diversificação, etc. E eu acho que vai criando um espaço de dificuldade desses meninos chegarem, dessa música chegar. E eu acho que, na verdade, tem vários... como é que se diz? Várias batalhas que estão aí na internet. A Batalha da Várzea é uma, da Escadaria é outra, que vai dando, né, visibilidade para essa galera. E, mano, os caras estão arrasando lá embaixo, entendeu? Não tem pra ninguém, mas é isso. E essa fuga de talentos, ela também é uma forma de apagamento da cultura local, por exemplo? Tu acha? Cara, eu acho que... fuga de talento no sentido No caso desses caras tendo que sair do Nordeste pra ir pra outro estado. Eu acho que, assim, fala muito da batalha deles, né? Porque, assim, se for trazer um menino desse pra contar que a história dele, de ficar batalhando em São Paulo, a gente vai contar uma história que é difícil, né, mano? Deve passar necessidade, deve passar, né? Que é correria, entendeu? Eu acho que eu vejo bastante nesse sentido, assim, um esforço genuíno, individual, de uma juventude que, mano, ama a cultura, é apaixonada pelo rap e quer ir até o final nesse sonho. Hoje em dia, a gente tem uma galera bem reconhecida no rap, como o cantor Dom L, no Ceará, o Baco Eixo do Blues na Bahia. Aqui em Recife, a gente tem a cantora Bione, o Mago de Taça, né? Que, inclusive, traz muito essa mistura dos elementos locais, como o maracatu e o brega funk, né? Sim. Como o movimento Mangue Beat costumava fazer. Nessa lógica, dá pra gente dizer que o foco nesses elementos locais faz com que o hip-hop aqui no Nordeste ele seja diferente dos outros estados? Nossa, totalmente. Eu acho que eu acho bem da hora, mano, isso de você juntar esses elementos estéticos para você tentar fazer uma coisa nova. Eu acho que falar bem, entendeu? Acho que se a gente for ver o mainstream do trap, tem um elemento meio conservador. Nem falar que tudo se parece, que eu acho que não é isso. Mas a estética, as letras, etc, etc. Você tentar trazer de outro ponto de vista é muito da hora. Acho que fala bem do... Um outro... A gente falou aqui de Pernambuco, mas tem, por exemplo, Robson MC. Ele é isso, ele tenta... É muito da hora que ele é um bom pesquisador. Inclusive, parte dessa pesquisa do Nordeste, tá? Da Paraíba, ele troquei umas ideias, assim, ele me ajudou bastante. Mas de tentar resgatar, inclusive, a história regional de elementos musicais, sei lá, do século XIX, começo do século XX, tentar entender o que pode se conectar. Mano, isso é incrível. Isso é muito massa. Pra mim, Isso é revolucionário, né? É um outro olhar. E eu achei que é incrível. Nossa, é muito bom. Essa instiga de querer fincar o estado no mapa, e não de qualquer forma, mas mostrando o que tem de mais potencial, de que tem mais de revolucionário. E resgatar esses princípios, né? Esses primórdios aí. É massa. Sim. Tu falou de trap. No começo, o hip-hop ele tinha uma pegada muito do coletivo, né? Muito do nós por nós e tal. Hoje, com o trap, que é um subgênero do hip-hop, a gente vê bastante um discurso do a favela venceu e tal. Mas, muitas vezes, exaltando uma certa ostentação e também mais centralizado no sucesso individual do artista. Sim. Dá pra dizer que existe uma contradição dentro do movimento, Renato? Cara, eu acho que existe bastante. Tô tomando de novo... O Robson, ele, com o MC Judá, ele lançou agora uma música, script, eu não lembro de cabeça. Mas é um questionamento a isso. Eu acho que é justamente, né? O movimento hip-hop é um movimento dos setores oprimidos, para romper contra a exploração, contra a opressão, em vários sentidos. Através da arte, transformação cultural, através da consciência. Então, eu acho que isso se perdeu um pouco, né? Porque, assim, enquanto tá todo mundo bem com cordão de ouro, né? E com carro foda e morando em algum lugar e falando que a favela venceu, a favela tá, né? Tá lá embaixo de tiro, né? Tem operação todo dia no Rio de Janeiro. Aqui, a Raquel Lira acabou de botar 2.000 laranjinha que só serve para ficar dando dura em trabalhador. Vários amigos meus já foram parados, trabalhadores já foram parados, enfim. Então, assim, quando tem um topo, né? Tem uma amiga minha, milita comigo, a Letícia Parques, ela fala isso. Quando tem um topo com um ou outro negro, tem um mar de negro que está sendo explorado, oprimido e morrendo pela bala da polícia.
Total aí. E o que é que essa chegada do trap diz sobre a influência do capitalismo na cultura das periferias? Nossa, eu acho que fala muito, assim... Porque, assim, né, combina muito, né? Um momento do país que a gente tem a retirada paulatina de direitos sociais, de rasgar CLT, reforma trabalhista, previdenciária, enfim, terceirização irrestrita. Onde a direita coloca, inclusive, né? Óbvio que estamos separando, assim, politicamente. Sei lá, o Marçal era o cara do empreendedorismo, né? A bandeira dele na eleição de São Paulo era falar do empreendedorismo, etc, etc, como você pode se empreender. Óbvio que tem um deslocamento muito grande do que é a Marçal, do que é um setor antirracista que cai na conversinha da ascensão individual. Mas realmente combina um pouco, né? Você tem um país onde você tem menos direito, mais dificuldade, etc. Você fala segue esse fluxo, né? Você ideologicamente está se aproximando. Então, justamente, eu acho que o combate é não entrar nesse caminho, é ver que tem uma saída que é saída de conjunto, coletiva, Exato. Principalmente da classe trabalhadora se enfrentando contra essas reformas, contra a escala 6x1, não pode ser, né? É isso. Uma saída individual. É isso, Renato, muito importante. Hoje a gente percebe uma chegada mais forte das mulheres no hip hop, né? Alguns nomes do rap como Ebony, Duquesa, Júlia Costa. Aqui em Recife tem Bione, né? Como eu já tinha falado antes, que elas vêm se destacando no Brasil. Mas é importante a gente lembrar que a figura da mulher negra e periférica sempre foi a mais oprimida em todos os setores da sociedade, né? No hip hop não é muito diferente, já que a gente ainda consegue enxergar uma presença majoritária dos homens na cena. E uma lógica desigual de gênero, né? Renato, olhando pela perspectiva histórica até a gente chegar aqui, como é que você enxerga a presença e a luta feminina nos movimentos de massa como o hip hop? Então, é muito louco, né? Porque eu tava pensando nisso outro dia. E você vai ver no início, você tem a Aretha Franklin, Etta James, você tem a Nina Simone. O movimento, ele nasceu assim, com uma cara bastante feminina. E com, sei lá, para mim a Nina Simone e o James Brown talvez sejam mais, né, importantes. Eu acho até a Nina Simone, ela tinha mais inclusive uma pegada mais revolucionária dentro do movimento soul, se conectava aos movimentos de luta. Enfim, então ela desde o surgimento teve, mas eu acho que tem né, só que esse movimento surge com as contradições do capitalismo, né? Então você tem opressão machista, patriarcal e tal, que vai, na verdade, criando formas de exclusão, etc. Então, assim, é bem importante ressaltar isso, que, né, começou agora, que tem, e por que não tem agora é o grande questionamento. Então, é muito bom todo o movimento que tem de selo, de batalha, de movimentos que coloquem o protagonismo das minas trans também tem bastante. Então, você vê isso, assim, que na verdade, é louco, né? Que não vem do mainstream, né? Vem do underground e tem a famosa furar a bolha. Então, um ou outro vem furando a bolha, mas do movimento que é bem maior por baixo. Aqui tem. Pô, em Recife tem várias minas muito boas. O movimento hip-hop, a Preta Chave, a Trensete, a Mad, Mai, a Seika do grafite, enfim, tem várias minas muito foda. E eu acho que é um pouco isso. O grande lance é um movimento cultural que tem essas contradições e tem uma sociedade que, sei lá, Pernambuco aumentou o número de feminicídio. Se eu não me engano, é o estado onde mais se assassina mulheres trans. Sim. Então é uma batalha que o movimento hip hop pode ser um ponto de apoio antirracista, contra a violência de gênero, etc., que pode levar a uma coisa maior de se enfrentar mesmo com o sistema, que é isso, né? O que alimenta o sistema capitalista são essas opressões, né? E, Renato, a gente sabe que hoje a gente tem políticas públicas voltadas para a cultura e para o hip-hop no Brasil e aqui no Nordeste também. Mas, na prática, essas medidas, elas conseguem realmente apoiar quem está nas periferias ou ainda há muitas dificuldades para que esse movimento cresça? Eu acho que eu sou bem leigo, assim, para falar, porque eu não conheço tanto. Tá. Mas, assim, obviamente que eu acho que tem um impacto, né? Não é que não deva ter, eu acho que tem um impacto. Mas o grande lance, para mim, é que é um movimento, é um nível de precarização da vida, né, muito maior do que o Estado pode oferecer, né, para esse setor. Sim. Então, enfim, então tem um certo limite, né? Então não é que vai transformar nenhum movimento hip hop nem nada. E a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né, em cada coisa, onde está a contrapartida disso, né? Porque assim, né, que o movimento surgiu contra o Estado.
o Estado também tá dando muita mão, tipo assim, quer que fale o quê e tal. Porque assim, é ser minimamente alerta, assim, tipo, tem elementos de cooptação, com certeza. Então, é porque se a gente fica na discussão, é sempre pensar, né? Onde é que está a precarização e como a gente acaba. A ideia é acabar com esse sistema, né? Senão a gente vai ficar juntando a migalha daqui, não dizendo que é pouco, né? Acho que é bem importante. É bem importante, tem que batalhar para que aumente, inclusive. Sim. Mas a batalha também, a vitória final é ganhar tudo. Entendi, Renato. E quais são as maiores dificuldades do movimento que você percebe hoje? Cara, eu acho que tem um elemento da indústria cultural, inclusive assim, né, a gente está falando política pública de Estado. Aí tem um bagulho que é o setor da indústria cultural, empresarial, que coopta grandes setores, né? E, obviamente, estamos falando de um país bastante precário, com a juventude bastante precária, que não é uma, duas histórias, mas tem várias de pessoas que eu conheço que hoje não estão na batalha porque estão na escala 6x1, por exemplo. Então, tem um elemento forte de cooptação. Né? Eu acho que isso é e que vai alimentando toda essa ideologia mais individual, etc. Inclusive músicas mais contraditórias, que expressam essas contradições machistas ou coisas... enfim, né? Expressam muito mais a ideologia do opressor do que a da nossa classe, entendeu? Perfeito, Renato. Infelizmente, a gente já está chegando no final da entrevista, mas eu queria deixar registrado meu agradecimento pela sua presença. Muito obrigado também. E ressaltar a importância desse debate, né? Muito obrigada, Renato. Nada, na verdade, eu agradeço muito o convite, foi muito massa. Hoje a gente teve uma conversa sobre os bailes black e hip hop no Nordeste, com o doutor em História pela UFF, membro da Casa Marx e estudante de Ciências Sociais da UFPE, Renato Chacur. E a gente tá chegando ao final desse primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta já com o segundo bloco do nosso programa. Dez horas e 41 minutos. ZYLOI 775 AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Toda quinta às 11 horas, a luneta da Rádio Paulo Freire amplia a visão sobre a mídia local e nacional. Toda semana o programa traz assuntos que refletem sobre os meios de comunicação e seu papel na sociedade hiperconectada. O programa Luneta vai ao ar toda quinta às 11 horas aqui na Rádio Paulo Freire. Opa, dona Sandra, tudo bem? Ai, seu Reginaldo, fiz meu exame de mama e tô com muito medo do resultado. Não sei como eu vou lidar se der positivo. Minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama há uns anos atrás, dona Sandra. Mas com o apoio da família e dos amigos, ela conseguiu superar. Além de acompanhamento psicológico, é claro. Não se pode ter medo de procurar ajuda quando é necessário. Fiquei com medo porque me disseram que usar desodorante pode causar o câncer, né? Isso é mito, dona Sandra. É muito importante conversar com seu médico, mas nem se preocupe que ele vai lhe explicar tudo direitinho sobre a doença e o tratamento. O diagnóstico não é o fim da linha. Muito obrigada, viu, seu Reginaldo? Eu já estava aqui nervosa, achando que se o resultado fosse positivo, não ia ter o que fazer. Vai ficar tudo bem, dona Sandra. Continue se informando por fontes confiáveis e pode contar comigo. Uma campanha dos estudantes de rádio, TV e internet e do Observatório de Mídia da UFPE. O Raízes e Saberes é uma realização do Instituto Umbuto de Estudos Africanos e Diaspóricos da Universidade Católica de Pernambuco, em parceria com a Rádio Paulo Freire, todas as sextas-feiras ao meio-dia. Olá, ouvintes, eu sou Luna Vitrolira, vou declamar um soneto de minha autoria chamado Saudade, em que eu disse: já não posso viver de algum passado que não tem vida própria no presente, tira o gosto da vida na gente, deixa marcas onde já está marcado. Esse amor ao nascer foi condenado, ainda assim amei clandestinamente, que o peito só pensa depois que sente quando vê o quão foi desperdiçado. Nesse amor eu não vejo mais sentidos, uma história e dois corações partidos que tentaram jurar a eternidade. Não reclame o tempo que eu te esperei, diga ao mundo que eu sempre te amei e morri nos abraços da saudade. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Voltamos para o segundo bloco do que tem para hoje pelas ondas da Rádio Paulo Freire. Eu sou Maria Clara Fernandes, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco.
E no primeiro bloco a gente falou sobre os bailes black e o hip hop no Nordeste com Renato Shakur, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Nos dias 24, 25 e 26 de outubro, vai rolar a 5ª semana do Audiovisual Negro aqui em Recife. Essa edição realiza o desafio Griot, uma maratona que une formação, experimentação e mercado audiovisual. A proposta do desafio é incentivar estudantes negros e indígenas a produzirem curtas-metragens de até 5 minutos em apenas 3 dias, a partir de um tema revelado no evento, que acontece dentro da programação com atividades sediadas na Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e também no MUAFRO, o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Touro. As obras finalizadas concorrem a prêmios de estímulo à produção audiovisual. E quem pode se inscrever são grupos de estudantes negros e indígenas residentes em Pernambuco dos cursos de comunicação, rádio, TV, cinema, audiovisual e áreas correlacionadas, acompanhados por um professor orientador. São aceitos alunos de graduação, cursos técnicos, oficinas ou formações livres em audiovisual e comunicação. E estudantes do interior do estado também terão hospedagem e transporte garantidos pela organização. A inscrição é gratuita e está disponível até o dia 10 de outubro, tanto para os grupos interessados em participar da maratona audiovisual, quanto para as pessoas que desejam acompanhar apenas a programação formativa. E se você ficou interessado, não perde essa oportunidade. Para mais informações é só acessar a página do Instagram, @audiovisual.negro, e o contato para dúvidas é o audiovisualnegrodpe@gmail.com. Repetindo, @audiovisual.negro e audiovisualnegrodpe@gmail.com. E a Universidade Federal de Pernambuco realiza nos dias 2 e 9 de outubro a Expo UFPE, um evento que possibilita ao visitante a conhecer os cursos de graduação e atividades oferecidas pela universidade, como os programas de ensino-pesquisa, bolsa de assistência para os estudantes, restaurante universitário e muito mais. No dia 2 de outubro acontece lá no campus do Agreste, em Caruaru. E hoje, dia 9, aqui em Recife, no Centro de Convenções. Quem conta mais desse evento pra gente é Nicole Guimarães. Vamos ouvir. Oi, gente, aqui é a Nicole Guimarães, uma das produtoras da Rádio Paulo Freire e apresentadora do programa especial que a gente vai ter nessa quinta-feira, dia 9 de outubro, diretamente da Expo UFPE 2025. Eu quero te convidar para viver esse momento com a gente e aproveitar tudo que vai rolar por lá. Vai ter muita música, apresentações artísticas, espetáculos de dança, capoeira, feira gastronômica e uma mostra de curtas de cinema. E, claro, o nosso bate-papo especial com a professora Silvia Guzmão, especialista em trajetórias acadêmicas. Eu vou estar lá ao vivo conversando com ela e você também pode participar mandando sua pergunta sobre a universidade, os cursos ou até sobre essa fase de escolha que a gente sabe que não é fácil. Vai ter um microfone aberto para os estudantes que estiverem visitando a feira fazerem suas perguntas aparecendo na transmissão com a gente. Então anota aí, quinta, dia 9, a partir das 8 da manhã, na Expo UFPE 2025. A Rádio Paulo Freire vai estar por lá às 2 horas da tarde e vai ser muito massa te ver com a gente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E é isso, como você ouviu Nicole falando, a programação também conta com apresentações artísticas, feira gastronômica, mostra de curtas de cinema e até capoeira. Você pode conferir os horários das atividades pelo site do evento, sites.ufpe.br/Expo UFPE. Repetindo, sites.ufpe.br/Expo UFPE. O GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Ética do Departamento de Serviço Social da UFPE, está organizando 2 eventos para resgatar o Congresso da Virada. Quem conta mais pra gente sobre esses eventos e o que é o Congresso da Virada é a Agatha Silva. Acompanhe. Este ano, o GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ética, coordenado pela professora do Departamento de Serviço Social da UFPE, Alexandra Mustafa,
organiza 2 eventos que buscam resgatar o legado do Congresso da Virada. O chamado Congresso da Virada foi o 3º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, um evento político profissional da área que busca debater os desafios da profissão. O congresso aconteceu em 1979 e foi responsável por uma transformação na profissão, como explica uma das organizadoras do evento e membro do GEP, Eduarda Monteiro. Ele marcou uma ruptura no serviço social brasileiro ao direcionar a profissão para uma perspectiva crítica e politicamente engajada com a classe trabalhadora. O evento ficou conhecido pela virada do serviço social, quando os profissionais e entidades sindicais se organizaram contra o conservadorismo da época. Eles defenderam a democracia e construíram um novo projeto ético-político. Alexandra Mustafa, coordenadora do grupo de pesquisa, afirma que o resgate desse legado nos dias de hoje se dá pela necessidade de lembrar seus princípios diante das ameaças do conservadorismo dentro da formação e da prática do serviço social. O seminário pretende institucionalizar este marco como referência na história do serviço social. Isto se justifica diante da necessidade urgente, na atualidade, de refundar a perspectiva marxiana do serviço social, já que a profissão vem sendo ameaçada por ataques conservadores, tanto na formação quanto na prática profissional. A professora também enfatiza o plano do grupo, que busca estabelecer uma comissão permanente de resgate à memória do Congresso da Virada a partir do próximo CBAs. Essa tese diz que precisamos reatualizar o legado do Congresso da Virada na formação profissional e devemos instituir no próximo Congresso, que será o 18º CBAs em Salvador, no mês de novembro, essa comissão permanente de resgate dos fundamentos advindos do Congresso da Virada. O primeiro seminário aconteceu no final do mês de setembro e teve como tema Luísa Erundina e o Congresso da Virada. A homenagem a Erundina se deu devido à sua forte participação no Congresso e nas lutas sociais dentro e fora da profissão. Clarissa Cecília, participante do GEP, leu um depoimento dado pela deputada sobre o Congresso. Erundina diz em seu depoimento que a virada não foi apenas um marco interno da categoria, mas também um posicionamento diante da realidade social e política do Brasil. A experiência lhe mostrou que o sindicalismo era essencial, mas não bastava por si só. Era preciso ir além, compreender o serviço social como um instrumento de transformação social. O deputado João Paulo, do PT, que trabalhou ao lado de Erundina durante diversas lutas políticas, marcou presença no seminário e falou sobre a importância de homenagear Erundina e seu trabalho social e político. Olha, é uma alegria muito grande estar participando desse encontro, uma das figuras de uma simbologia da luta e de resistência do serviço social muito importante. Tive a oportunidade de participar de muitas lutas com a Erundina. Então, acredito que esse trabalho aqui, esse encontro é muito salutar para que a gente possa ainda se alimentar mais para ver tudo aquilo que a Erundina colocou, né? Torcer por um país justo, com educação, com qualidade. Luísa participou remotamente do evento e confirmou apoiar o projeto de criação da comissão permanente no CBAs. A deputada confirmou sua presença presencialmente para o próximo evento, que acontecerá em novembro, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE, onde ela receberá o título de doutora honoris causa pela universidade devido aos seus serviços. Agatha Silva para a Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. E já que falamos sobre hip hop no primeiro bloco do programa, vamos ouvir o que a cantora e compositora Ebony tem a dizer sobre as mulheres que cantam rap, com Maís e Giovana no interprograma Não Parece, Mas é Política. Vamos ouvir. Não parece, mas é política. Nos últimos anos, o número de mulheres vem crescendo na cena musical brasileira, principalmente no rap. Originalmente negro e dominado por homens, esse estilo agora traz consigo mulheres que externam sua ancestralidade, suas vivências, identidades e... indiretas?
Entre rimas rápidas e beats viciantes, a rapper Ebony surge com versos ácidos, trazendo a dura realidade onde o talento feminino ainda é calado pelo peso do machismo. Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto. Eu tenho rosto, eu tenho corpo e eu tenho a rima. Se eu tivesse um pau, os bofs iam tá mamando. Ebony fez questão de pontuar atitudes e falas dos rappers da cena, como Djonga, Felipe Ret, Major RD, entre outros, reafirmando a desigualdade de tratamento entre os gêneros. A música Espero Que Entendam é uma diss, estilo de música feita para criticar ou atacar outro artista, geralmente dentro do rap. Ela usa rimas afiadas, provocações e mensagens diretas ou indiretas como forma de confronto. Geralmente, os homens a serem citados respondem com a outra diss. Mas por que isso não aconteceu com a Ebony? Só que também sempre tinha a possibilidade dos caras ignorarem. Porque som de meninas, eles fazem isso. Então, tava ali meio que dividido, né? Quanto eles amam os caras e quanto eles odeiam minas pra me dar essa atenção. Sim. Vamos dizer assim. Muitos dos rappers citados apoiaram a Ebony e disseram que a diss foi boa. Mas onde fica a tradição da cena? Faltou resposta? Ou ela simplesmente não foi levada a sério por ser mulher? Cara, mas papo reto. Porque, tipo assim, a galera leva pro pessoal e acha que eu tô falando das pessoas, mas não é, tá ligado? Eles não ouvem. E tipo assim, vai perder público. Que público? Os bofs não escutam a gente, mano. Tá ligado? E foda-se também. Quem tiver que entender, vai entender. Ser mulher é ter que mostrar o tempo todo que, além de dar conta, manda bem pra caramba. É ser cobrado o dobro pra receber metade do respeito. É ouvir que tá exagerando, que tá forçando e que não é lugar pra você. Mas mesmo assim, a gente vai lá e faz bem feito e faz melhor. Mas e Giovana para o Não Parece, mas é política. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E assim chegamos ao final de mais um programa. Essa edição do Que Tem Pra Hoje foi apresentada e produzida por mim, Maria Clara Fernandes, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco. Na operação de áudio, Agatha Silva. E no streaming do YouTube, Júlia Farias. Sob supervisão técnica da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Agradecemos a sua audiência e você que ficou aqui até o final. Até o próximo programa. 10 horas e 56 minutos.